Olá, gente! Que bom que você passou por aqui hoje. Essa é a segunda videoaula de limites, e aqui nós vamos estudar limites infinitos e limites no infinito. Para fazer isso, primeiramente é necessário definir o que é função racional, pois são nas funções racionais que nós vamos fazer esse estudo. Uma função racional nada mais é do que uma razão de polinômios. Então ali eu tenho p de x sobre q de x, sendo p de x e q de x polinômios. Em relação a esses limites, três casos podem ocorrer. O primeiro caso é o mais simples, o limite do denominador não é zero. Nesse caso, basta eu trocar a variável da função pelo valor indicado e eu vou descobrir o meu limite, pois a função é contínua na vizinhança do ponto onde eu estou investigando. Quer ver um exemplo? Eu tenho a função x menos 3 dividido por x ao quadrado mais 1 e quero saber o limite dessa função quando x tende a 1. Ora, eu troco o x por 1 e vou obter no numerador menos 2 e no denominador 2. E o resultado é menos 1. Significa que à medida que o x se aproxima de 1, o resultado da função se aproxima de menos 1. Consigo te mostrar isso um pouco melhor no gráfico. Olha só. Aqui apareceu o gráfico. Olha só, vou pegar meu ponto aqui e fazer o x se aproximar de 1 para te observar o que acontece com o limite da função. Estou aproximando o x de 1, pode ver aqui a linha tracejada, está se aproximando de 1. Aqui a linha tracejada vai indicar o resultado do limite, o resultado da função. Então, quando eu chegar próximo de 1, o resultado vai ficar próximo de menos 1. Então, tu nota que aqui a função é contínua, aqui na vizinhança, por isso que eu pude apenas trocar esse x aqui por 1 e obter esse resultado sendo menos 1. Em frente? O segundo caso é quando o limite do denominador é zero, mas o limite do numerador não é. Olha o caso que eu trouxe aqui. Eu quero calcular o limite da função que é 1 dividido por x menos 2, quando o x tende a 2 pela esquerda. Se eu trocar o x por 2, só o denominador vai se aproximar de zero. Eu vou te mostrar o que vai acontecer, vou criar uma tabelinha e vou substituir o valor de x por valores cada vez mais próximos do 2. Eu vou encontrar menos 100, menos 1000, menos 10.000 e claramente tu vai concluir que à medida que o x se aproxima muito de 2 pela esquerda, a função fica cada vez mais negativa. Então eu vou indicar como resposta menos infinito. Agora, se eu faço a aproximação do x por 2 pela direita, olha só o que a tabela vai me indicar. Cada vez o resultado fica maior e desse modo eu vou indicar que o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, é mais infinito. Percebeu que pela esquerda deu menos infinito, valores cada vez mais negativos, e pela direita do 2 deu valores cada vez mais positivos, eu indico mais infinito? Portanto, eu concluo que o limite da função quando x tende a 2 não existe. Se eu te mostrar o gráfico, tu vai perceber também isso aí claramente. Olha só, se eu me aproximo aqui pela esquerda do 2, percebe que o resultado da função vai ficar cada vez mais negativo. Portanto, eu vou indicar que o limite da função vai para menos infinito. Certo? Isso é uma ideia. Indica que está ficando cada vez mais negativo o resultado. Agora, se eu vou me aproximando pela direita do 2, olha o que vai acontecer com o gráfico. Fica cada vez mais positivo o resultado da função, cada vez maior. Portanto, aqui eu vou indicar que o resultado da função é mais infinito. Pela esquerda, menos infinito, pela direita, mais infinito. Então, como os limites laterais não são iguais, eu tenho que dizer que o limite não existe. Tá bom? Outro exemplo. Se eu tenho agora a função 1 dividido por x menos 2 ao quadrado. Novamente, vou criar uma tabelinha. Se eu trocar o x por 1,99, 1,999 e assim por diante, eu vou perceber ali no resultado números cada vez maiores, o que me leva à conclusão que o limite dessa função vai dar mais infinito. Bom, se eu faço essa tabelinha agora pela direita do 2, 2,01, 2,001 e assim por diante, os resultados também vão ficar cada vez mais positivos, o que me leva a indicar na resposta o resultado mais infinito novamente. Então agora aconteceu de o limite da esquerda e o limite da direita tenderem ao mesmo resultado. Portanto, eu vou dizer que o limite da função quando x tende a 2 é mais infinito. Olha a diferença desse gráfico para o anterior. No anterior eu tinha um gráfico, uma perna que ia para cima e outra que ia para baixo. Agora eu tenho, por ambos os lados do 2, uma tendência sempre positiva para o resultado da função. É por isso que eu digo que aqui o resultado do limite, quando x se aproxima de 2, é mais infinito. Porque por ambos os lados isso ocorre. Tá bom? Indiquei aqui.
Portanto, no cálculo de limites, onde somente o denominador da função tende a zero, o que eu devo fazer é aproximações pela esquerda e pela direita. Faço uma tabelinha, a fim de verificar o comportamento da função. Se por ambos os lados a função crescer continuamente, então vou dizer que a resposta é mais infinito. Por outro lado, se por ambos os lados a função ficar cada vez mais negativa, mas por ambos os lados ocorrer isso, então eu vou ter que dizer que o limite é menos infinito. Finalmente, se por um lado e pelo outro a função apresentar comportamento diferente, ou seja, tender a mais infinito por um lado e menos infinito por outro, então a resposta a ser dada é não existe. Tá bom? Essa foi a primeira parte da videoaula, limites infinitos. Agora, em limites no infinito, que ocorrem quando x vai para infinito. Nesse caso aqui do gráfico, eu estou percebendo que quando o x vai para infinito, ou seja, quando o x fica muito grande, a resposta da função, a altura onde eu vou encontrar o gráfico é aqui no A, próximo do A. Tá? Então eu vou agora estabelecer um comportamento, uma regra para verificar esse comportamento aqui sem ter o auxílio gráfico. Trago esse exemplo aqui para ti. Na minha função, polinômio do quarto grau, eu vou analisar qual o comportamento dessa função no infinito. Para fazer isso, eu peguei todos os termos aqui da função e vou substituir o x por valores cada vez maiores, porque eu quero analisar o comportamento da função no infinito. Comecei com o valor 1. Se eu trocar o x por 1, 2x na 4 dá 2, menos 9x ao cubo dá menos 9, menos 5x ao quadrado dá menos 5, menos 7x dá menos 7, e eu, somando isso tudo, eu vou obter como resultado menos 19. Eu agora vou aumentar o valor de x, vou fazer o x chegar em 10. Eu quero analisar o comportamento à medida que x aumenta muito, ou seja, tende ao infinito. Aqui, no 2x na 4 vai dar 20.000 já. O menos 9x ao cubo vai para menos 9.000. O menos 5x ao quadrado dá menos 500. E o menos 7x já está em menos 70. Esse resultado aqui chega em 10.430. Aumentou bastante. Vou fazer o x ser 100 agora. Estou aumentando o valor de x, que é a minha intenção. Olha o resultado do 2x na quarta. 200 milhões. Do menos 9x ao cubo. Menos 9 milhões. Percebeu que o resultado de 2x na quarta é muito maior que qualquer outro termo da minha função. O resultado aqui final fica bem perto do resultado do termo de maior grau, que é o x na 4 nesse caso. E é isso que ocorre mesmo. O comportamento de uma função no infinito é dado pelo termo de maior grau. É o termo de maior grau que manda no resultado, porque os outros termos são insuficientes para alterar esse resultado que o termo de maior grau indica. Portanto, nesse caso aqui, o que eu preciso considerar é apenas o 2x na 4. O resultado desse termo aqui vai me indicar o comportamento da função no infinito. Um exemplo para a gente perceber. Menos 2x na quinta, mais 3x na 4, mais 2. O x está indo para infinito. A gente discutiu agora que para resolver essa questão, basta considerar o termo de maior grau. Então, o mais 3x na 4 e o 2 eu elimino. Eu fico apenas com menos 2x na 5, que é o que me importa, porque eu estou analisando o comportamento no infinito. Se eu troco agora o x por um número gigantescamente grande e negativo, pode pensar no infinito negativo, elevado na quinta vai continuar gigantescamente grande e negativo. Multiplicado por menos 2 fica gigantescamente grande, só que positivo. Portanto, a resposta vai ser mais infinito. Eu só analisei apenas a lei, não analisei mais o gráfico. O comportamento depende só do termo de maior grau. Outro exemplo. Eu tenho agora uma função racional, onde eu vou investigar o comportamento da função quando x vai para infinito novamente, agora mais infinito. Eu quero te convencer, através daquele exemplo anterior, que eu preciso pegar apenas o termo de maior grau no numerador e o termo de maior grau no denominador. Posso simplificar x ao cubo com x na 4. Fica 2 dividido por x. Se eu trocar agora o x por um número gigantesco, 2 dividido por esse número vai se aproximar de zero. Para te uma rápida situação. Se eu tenho R$2 e vou dividir pela população do mundo, então o resultado dessa divisão vai ficar bem próximo de zero, que é a resposta. Mais um exemplo. Eu tenho outra função racional, o x também tende ao infinito, então vou analisar o comportamento dessa função considerando apenas os termos de maior grau no numerador e no denominador.
Vou simplificar agora x na 5 com x ao quadrado. Se eu faço isso, eu vou obter menos 2x ao cubo como resultado. Se eu trocar o x agora por um número gigantescamente grande, pode pensar no infinito, gigantescamente grande, elevado ao cubo continua positivo e gigantescamente grande. Multiplicado por menos 2, a resposta tende ao infinito negativo, tende a menos infinito, que está ali. Outro exemplo? De novo, uma função racional, agora o x tendendo a menos infinito. Vou pegar apenas os termos de maior grau. 6x ao cubo no numerador, 2x ao cubo no denominador. O x ao cubo vai cancelar com x ao cubo. Resta apenas 6 dividido por 2. Ora, 6 dividido por 2 dá como resultado 3. Então aqui, quando o x fica muito grande e negativo, ou seja, tende a menos infinito, a função vai se aproximar do número 3. Vai ficar ali próximo no gráfico da altura 3. Ok? Vou te dar agora 4 exercícios. Depois eu te digo a resposta. Mas eu vou pedir, depois que eu te der os exercícios, para te travar a videoaula e tentar fazer sem olhar as respostas. Pode voltar a videoaula, pode assistir novamente. Mas não olhe as respostas. Certo? Conta até 3 e vou divulgar as respostas. Então trava a videoaula agora. Atenção. 1, 2, 3. Estão aí. Agradeço a companhia. Convido a assistir às próximas videoaulas e desejo bons estudos.